estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Nos últimos dias temos falado sobre a questão de vivendo. Prestar atenção. Vivendo pela palavra falada. Preste atenção ao assunto para que você não se perca vivendo pela palavra falada. O que estou tentando deixar claro é parar de viver pelo que você faz, pelo que você sente, pelo que você vê. E viver pelo que ouço da palavra de Deus e eu falo. Pastor, e por que o senhor quer enfatizar de viver pelo que você fala e não pelo que você sente ou faz? Isso não pode levar a uma preguiça espiritual de não fazer, de produzir inúmeros crentes preguiçosos que não fazem nada esperando que Deus faça. Bem, não tenho medo disso. Com os versículos que gostaria de apresentar a você, quero que você pense. E você diz que equilibra essa verdade e pensa se deve agir ou se você deve crer, falar e deixa a palavra agir em vez de você agir. Se você conseguir usar esse pequeno segredo, pois você entrará em um descanso tremendo e você vai descansar de suas obras como Deus das suas. Vou falar sobre fé, fé na palavra falada. Bem, Hebreus 4:10 diz que todo aquele que entrou em seu descanso, descansou de suas obras como Deus descansou das suas. Em outras palavras, é um descanso de suas obras. Pastor, mas então quais obras eu vou fazer? Bem, faça a que Cristo lhe disse para fazer. Certa vez os fariseus perguntaram a Jesus Cristo: bem, que obra você quer que façamos? Bem, esta é a obra de Deus, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Você sabe, houve uma mudança, e isso você precisa entender. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, houve uma mudança completa. No céu, na terra, nas partes celestes, que se você não entende, você continua com a mentalidade de Cristo do Antigo Testamento e não o Cristo do Novo Pacto. Houve algumas mudanças tremendas. Bem, Colossenses capítulo 1 diz que todas as coisas foram reconciliadas, as coisas no céu, as coisas na terra e as coisas debaixo da terra. Houve mudanças. Quando você diz da boca para fora, bem, fiquei sem oportunidades. A boca está expressando isso, você está dizendo, não há mais oportunidades, não aguento mais. Ouço uma voz me dizendo, você não pode mais fazer isso. E agora, de onde vem essa voz? É por isso que Paulo disse, sejam renovados no espírito de sua mente. E além disso ele diz, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você precisa estar alerta, precisa ter uma espécie de autoridade no conhecimento para ver todos os pensamentos que vêm à sua mente. O que você vai fazer com esses pensamentos? Levá-los cativos à obediência de Cristo ou reconciliar os pensamentos que são de Deus e andar com eles? Mas eu gostaria de falar agora sobre o bom uso da língua. Nunca falo de coisas negativas aqui, nunca. Esses medos são mentiras. Quando me sento ali e vocês começam a cantar, eu imediatamente renovo todo o pacto. Pai, esta é uma adoração abençoada. Senhor, essa adoração é a melhor. Ela estará em minha boca, na expressão, nas palavras dadas pelo Espírito. Porque se as palavras dadas por José aparecerem, elas não serão boas.
As palavras dadas pelo Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual, a mente de Cristo ativada para falar como se Cristo estivesse aqui. Não me contento com menos, por exemplo, pela língua Cristo manifestou sua salvação, não pelas obras. É por isso que se diz que somos salvos pela graça. A graça só se manifesta pela boca. Cristo em João 6,63, a carne para nada aproveita. Romanos 4:1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Nada. É por isso que esta noite a palavra tem que separar você da sua carne. E ela vai fazer isso esta noite. E o fará e separará você da carne e do espírito. E então você viverá de acordo com o que o Espírito diz. Quando sua carne vier até aqui, você dirá, você vai ficar ali. Eu não quero você. Não quero você, pensamentos. Eu não os quero. Eles já fizeram muito estrago mesmo dentro da igreja. Me machucaram lá fora e agora estão me machucando aqui dentro. Chega. Veja o que a boca faz. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para... Deus teve que tomar a boca e colocá-la em bom uso e Deus se agradou disso. Nem só de pão viverá o homem, da parte física, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ela já saiu de Deus. Agora ela deve sair de você. E o uso correto da boca irá ativá-lo ao máximo do pacto. É isso que quero ver ativado para que você caminhe na altura que Cristo sempre quis que você caminhasse. Mas você tem impedido isso com sua lógica, com suas obras, com suas teorias. E o Espírito tem sido entristecido. E não pode operar porque você está entrando em um lugar que ele não gosta. Ele estabeleceu que foi pela fé. E se for pela fé, é pela boca. O corpo não entra em atividade, você o impede. Você atrapalha muito o espírito com suas obras, com suas atividades, com seus pensamentos. Deus precisa tomar o quê? Imagine Deus tomando sua boca esta noite. Ele diria, bem, veja, eu a aperfeiçoei em espírito e agora ele está me dando a língua com seu corpo físico e ele o faz. Da mesma forma que a linguagem contamina tudo, ela não é apenas uma parte dela. O corpo inteiro para o mal. Imagine isso. Deus pega sua boca hoje e diz, agora vou lhe dar as vitórias que ele não conseguiu obter por meio do jejum, as vitórias que ele não conseguiu obter por meio do esforço, tudo o que ele queria fazer, todas essas depressões. Agora, com a boca, vou ensiná-lo a ativar todo o pacto, e com a boca ele vai dizer, a depressão mente, vai embora de mim. E a depressão será assim, sou saudável, sou completo, estou em Cristo Jesus. Com a boca, você vai ativá-la. E então, veja bem, as obras da lei são uma história. As obras da fé são outra história. As obras da lei são os esforços que você produz. As obras da fé são o que a sua boca diz e o que você diz dá obras à sua fé. É por isso que Hebreus 13:20 diz, fazendo em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Que paradoxal, ele fazendo em você o que é agradável aos seus olhos. Você não está desempenhando nenhum papel aqui, nem o fará. É ele quem faz isso. O único papel que você desempenha é o de emprestar-lhe a boca. Os peixes morrem pela boca, portanto, é lá que você vai morar. E você vai viver, você vai morrer e vai viver. Veja o que diz o versículo 17, 10:17. De sorte que a fé é o quê? E o ouvir. É por isso que não há atividade em sua carne. Não há nenhuma contribuição carnal de sua parte. Veja que a fé vem, veja, pelo que você ouve. Mas
A fé é pelo ouvir da palavra, não pelo ouvir de qualquer coisa. Se você entrar em qualquer outra coisa, não há garantia de Deus para lhe dar a vitória. Romanos capítulo 1 diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Pela fé e para a fé. O que significa que pela fé? Você é algo e pela fé você continua sendo salvo de todos os problemas que surgem. Amém. Porque na lei, ela diz que o homem vivia pelo que fazia, não pelo que falava. Romanos 10,4 diz isso. Porque o fim da lei é Cristo. Pois na lei o homem vivia pelo que fazia. Mas no pacto da graça, o homem não vive pelo que faz, ele vive pelo que crê. Pastor, por que isso está tão adulterado? Porque a igreja atual e quase toda a teologia misturaram os dois pactos. Eles inadvertidamente misturaram os dois pactos. E essa mistura produziu o que tem acontecido até hoje. E meu propósito é separar esses dois pactos. Porque se você os misturar, você é da letra e ao mesmo tempo é do espírito. Às vezes está no espírito e às vezes está na letra. É por isso que o Senhor diz que, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O Pai, Paulo disse, quando eles se voltarem para o Senhor, ele disse isso aos coríntios. Parece que Paulo disse, essas pessoas parecem não ser convertidas. Veja, vivendo de acordo com a lei. Lá eu lutei e essas pessoas fingem viver de acordo com a lei. Paulo era um fariseu. Zeloso. Rigoroso, irrepreensível. Irrepreensível. E quando ele viu os discípulos, quando viu Pedro ao lado daquele legalismo, mas olhe para esse menino Pedro tentando cumprir o pacto. Eu o vivi com perfeição, a justiça não é para ele, mas o justo. E se ele se desviar para viver pela fé, ele não agradará minha alma. Você não pode deixar de viver pela fé. Você foi salvo pela fé e continua a viver pela fé. E o que é fé, pastor? É a certeza do que se espera, de que tudo já está feito. Você não pode estar dizendo, bem, se for possível. Não, 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 não. Deus diz isso, eu acredito nisso e pronto. Eu acredito nisso. E as pessoas verão essa atitude, porque assim que você começa a acreditar nisso, as mudanças acontecem. Em seu rosto, em sua atitude, as pessoas o veem alegre. Algo acontece quando você tem fé. As pessoas lhe perguntam, ei, o que há de errado com você? Elas já lhe perguntaram isso, não perguntaram? Porque há uma certeza em você, e seu rosto está curado, os tecidos de seu cabelo estão curados. Eu não sei, mas muitas coisas estão curadas. Paulo teve de dizer aos coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então, ele disse aos coríntios, com todas as línguas, com todos os prodígios e maravilhas, examinem-se, porque vocês não sabem em que creram. Então Isaías diz, esse será o meu pacto. A boca. A boca. É muito importante que sua boca esteja à altura de Deus. Sim, pastor, mas é preciso ter cuidado, porque esse corpo físico é muito mal criado, e se seguirmos com essa coisa da boca, o corpo se afasta e viveremos como quisermos. Não é preciso tentar ajudar a Deus e se preocupar com essas coisas. Você sempre quer ajudar a Deus. Você prega uma verdade, e sempre há alguém dizendo, você se esqueceu de dizer isso. Mas veja bem, se Deus lhe diz para viver pelas palavras que saem de sua boca, experimente primeiro e veja se funciona. Tenho vivido de acordo com o que falo há anos. Pastor, o senhor não jejua? Não, eu não jejuo, já desisti disso. Bem, eu estava jejuando há 12 anos e as coisas estavam piorando. Bem, se eles perguntaram ao Senhor sobre os discípulos, eles foram e disseram ao Senhor, e os teus discípulos não jejuam? E o Senhor lhes disse, mas como eles podem jejuar quando o noivo e a noiva estão lá dentro? Se eu estou aqui, qual é a ideia? Ele estava lá na frente deles. Você sabe onde ele está agora? Ele está lá para sempre. A carne. É por isso que somos rejeitados por muitas pessoas em Miami. Porque na carne, elas veem a morte que está chegando para elas. É como os bois. Você os vê correndo pelo cercado, e você vê os bois correndo calmamente.
Mas quando o proprietário decide matar um desses bois, eles sentem porque sentem o cheiro de quê? O sangue, o matadouro. Eles sentem o cheiro e se agarram a ele. Espere, não é para lá que estou indo. E os cristãos carnais, aqueles que servem ao ventre carnal e à mente carnal, quando você prega a graça para eles, eles ficam sérios. Você não vê que o que a graça faz é jogar no chão todos aqueles que querem estar lá? Paulo disse, nós que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança na carne. E ele disse, e se alguém pudesse confiar na carne? Eu, circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim. Ele retirou tudo isso e disse, eu os considero lixo, e até que você tenha tudo o que é carne como lixo, nesse reino você não reinará. Você estará no reino, mas estará preso e triste. Se quiser reinar, terá de jogar tudo o que é carne no chão. E é isso que você é, carne. No corpo, embora no espírito, você seja exatamente como Jesus Cristo. E Jesus Cristo está esperando que sua carne caia no chão para dizer, estou no comando aqui e vou fazer o que prometi a você. Eu lhe prometi vida em abundância. Mas será que seus esforços funcionaram para você? Seja honesto, temos que ser honestos, sabe? Como um cristal brilhante. Esse sistema legalista que você conheceu até agora funcionou? Não. Não deu certo para os líderes, não deu certo para os pastores, não deu certo para nenhuma igreja. Pelo contrário, seus grandes representantes estão caindo. Por quê? Porque não honraram o pacto em todo o seu conteúdo. O homem tem estado lá. E se o homem tem estado lá? Deus não endossa isso. Hebreus capítulo 4. Todo mundo está lá, todos nós estamos lá. Temamos então se estamos lá. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Você sabe por que ele diz, pareça que algum de vós fica para trás? Porque você já está no descanso dele em termos de posição. O que é possível é que você não esteja experimentando isso por causa da atitude. Pastor, por que você acha que todos nós entramos no descanso dele? Porque a palavra de Deus não volta vazia. E para Deus ela não voltou vazia. Ele vê todos os crentes no descanso, mas eles não o estão experimentando porque não lhes foi revelado. Ele diz, temamos, pois, que porventura deixada a promessa, pareça que algum de vós fica para trás. Agora por que vamos continuar lendo? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Pastor, o que foi acompanhado se não foi acompanhado pela fé? Por que sabemos quando é acompanhado pela fé e quando não é acompanhado pela fé? Se não é acompanhada pela fé, é acompanhada pelo quê? Com obras. É preciso entender que todos os seus esforços, todos os seus projetos, de acordo com sua força, com seu nome de família, com seu status econômico, tudo o que você tem na carne não anda neste reino. Não apenas a carne e o sangue não herdarão no futuro, mas agora também não herdam. A carne e o sangue não herdam neste reino. Pastor, e o que podemos fazer? Muito. O que podemos fazer, pastor? Muito. Pastor, você não sabe os problemas que eu tenho. Esses problemas vão se transformar em pó quando você tiver fé. Quando você tem fé, imagine, você começa a olhar para as coisas que não são como se fossem. Você começa a andar na fé. Desde que Deus me revelou isso, foi uma coisa tremenda. O único problema que tenho é que as pessoas não me entendem. Quero dizer, preciso modificar isso. Muitos me entenderam, mas a primeira tendência é dizer que sou um falso profeta.
Claro, porque soa diferente para eles. Isso soa diferente para mim. Com certeza soa diferente para você, se você teve um falso evangelho pregado a você por tantos anos. Quando o verdadeiro evangelho aparece, eles dizem, isso é falso. É isso mesmo. É isso. Isso faz tanto bem que não pode ser falso. Ele me fez muito bem. Veja, a primeira coisa que ela fez por mim é que eu vivo em repouso. Outra coisa que fez por mim é que me faz amar meu próximo, mas de uma maneira maravilhosa. Não posso ferir ninguém porque me vejo no lugar dele. Então, sabe o que ela me faz ver? Ela me faz ver a semente de Cristo nos outros. E quando vou ferir alguém, digo, José, você está se entregando. Se ele é Cristo em você e você está lá. E assim então. E então a igreja funciona de uma maneira maravilhosa. Por exemplo, não há divisões, não há ciúmes, porque todos estão tão ocupados com Cristo que não tem tempo para apontar o dedo para ninguém e criticar. Isso é muito bom. Vamos dar uma olhada em Hebreus 4. Depois de dizer, versículo 2, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Você precisa entender que a fé só se manifesta pela boca. A fé se manifesta primeiro pela boca. Depois, por você falar a palavra. Preste atenção quando você fala a palavra, confessa, acredita nela. O Espírito produz em você tanto o querer quanto o fazer. Depois de recebê-la, você acredita nela. Pai, essa palavra é minha, eu a recebo, eu acredito nela. Então o Espírito começa a produzir o querer e o fazer por meio de sua boa vontade. O que está sendo mencionado são aqueles que são dirigidos. Pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Em outras palavras, no momento você se torna um instrumento, um vaso de barro, onde há um tesouro, e o tesouro é o governante, não o barro. Hoje os cristãos são assim. O barro está na parte de cima e o tesouro está na parte de baixo. Porque eles não misturaram a palavra com a fé. Então, eles estão se esforçando e as campanhas de avivamento estão chegando. Você acha que eu me atrevo a orar aqui por uma campanha de avivamento? Isso é uma perda de tempo. Se o avivamento está, sabe onde está? Perto de sua boca e perto de seu coração. E a igreja começa. Então os problemas começam e o pastor diz, mas eu simplesmente não entendo. Senhor, eu não o entendo. Como é possível que eu, que sou seu servo, eu que o amo tanto? E veja, não posso suportar mais um problema. Imagino que Deus esteja fazendo isso agora mesmo. Meu povo está perecendo. Não é que meu povo esteja prestes a perecer, é que ele está perecendo. Deus vê isso e diz, é o meu povo que está perecendo, porque lhes falta conhecimento, porque está faltando fé e sem fé. Imagine se eles dessem a Paulo uma licença de ausência para Paulo vir até aqui por 2 ou 3 dias, e tenho certeza de que Paulo diria, eu estava esperando por uma igreja como essa, que acreditasse nesse pacto como eu disse. Você sabe que Paulo foi embora triste. Paulo foi embora muito triste em Atos 20, quando foi se despedir, ele disse, vejam irmãos, não me esquivei de vos anunciar todas as coisas. A verdade é, em 3 anos, todo o conselho foi dado em 3 anos. Não me esquivei. Mas irmão, veja, eu sei que depois da minha partida eles o reduzirão à escravidão. Ele disse isso, e assim aconteceu. Eles vão reduzi-los à escravidão, e de vocês mesmos surgirão homens que não pouparão o rebanho. Bem, quando Paulo se deparou com o aguilhão da carne, com as inadequações de um corpo carnal, e quando pensou na seriedade de um ministério tão grande, um homem que ressuscitou os mortos, um homem que era um tremendo homem de Deus com uma comissão para nós gentios, quando ele viu todas as inadequações do corpo, foi e disse, Senhor, tire esse aguilhão de mim. Não serei capaz de atuar como o grande apóstolo dos gentios com esse ferrão. E Deus lhe disse, Paulo, minha graça te basta. Mas não há um jejum, não há um retiro na montanha que possa me ajudar? A minha graça te basta, mas com um pouco de lei? Não, a minha graça te basta.
E você sabe o que ele fez quando começou a ver o corpo de degradação? Ele disse: agora vou me gloriar de que sou fraco. Sabe o que os crentes fazem hoje? Procuram ser fortes na carne. Eu conheço você, veja, conheço o seu passado, seu presente e seu futuro, e com tudo isso eu o amo. Com amor eterno, ele disse a Jeremias: Jeremias, o que há de errado com você? Senhor, esta cidade é terrível e você sabe que eles também vão me matar. Jeremias, e o que você quer que eu lhe diga? Jeremias lhe disse: diga-me, o que devo dizer a eles? Porque os outros já lhes disseram e os mataram. Veja, Jeremias, vou lhe contar um pouco do que você vai dizer a eles. Antes de você ser formado no ventre de sua mãe, eu já o conhecia e o escolhi como profeta. Parece que Jeremias disse que isso me cheira a predestinação. E você sabe que se eu disser que sou predestinado, as pessoas não receberão isso. Elas ficam com medo. Jeremias, eis que eu o escolhi antes da fundação do mundo, eu me lembro. E então, quando você foi formado no ventre de sua mãe, porque lhe foi dado um corpo. Você recebeu um corpo. O que você quer dizer com lhe foi dado um corpo? Em outras palavras, eu tenho existência anterior ao corpo. Você não vê que eu o conhecia antes da fundação do mundo? Agora isso está ficando interessante. Irmão, veja, se você entender esse plano precioso, será curado de toda a complexidade que possa ter. Se você vier a saber quem você é em Cristo, você será curado e esquecerá até mesmo de onde veio. E aquele que era órfão e que está sempre dizendo: não tive pai nem mãe e me sinto muito mal por isso, preciso de ajuda. No momento ele diz: não tenho pai nem mãe, mas tenho um passado glorioso. Eu era conhecido antes da fundação do mundo. Não sou um acidente que foi jogado aqui na terra. Ah, e quando você os ouve, você ouve um som de trombeta diferente. Você se lembra de quando Jesus estava falando com os fariseus? Não, eles não entendiam, e Jesus disse: bem, mas se vocês são filhos de Abraão, por quê? Por que não entendem minhas palavras? Porque antes de Abraão eu sou. Como assim você tem 30 anos de idade? Não, é o corpo que tem 30 anos. Mas eu sou antes de Abraão. Não, é Moisés. Veja, Moisés falou de mim. Mas quem é este que está aqui? Agora observe o que Jesus lhes disse. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam as minhas palavras. E nós somos de quem? Vocês são do seu pai, o diabo, porque nem todos os descendentes, nem todos de Israel são descendentes de Abraão. Vamos lá, vamos para Hebreus 4:10 para terminar, porque o tempo está avançando. 4:8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nenhuma carne é poupada aqui. Há alguns que dizem: não, você não me conhece. Pastor, eu sou uma boa pessoa. Você não é uma boa pessoa. A Bíblia diz que não existe pessoa boa. Veja, pastor, você não me conhece. Todos nós nos conhecemos aqui. Irmão, se eu fosse tirar proveito disso, eu me tornaria um profeta. Você sabe que há igrejas que continuam dizendo: veja, aqui está alguém que está pensando assim. Mas em qualquer igreja há alguém que pensa algo parecido. Você conhece Adam? Esses falsos profetas abusam. Há muito abuso nas pessoas.
Se eu pudesse, gostaria de poder alcançar todos eles. Toda vez que vejo um de vocês vindo de outra igreja e diz: pastor, o Senhor me disse para vir a esta igreja, o Senhor não sabe a alegria que sinto. E eu fosse hipócrita, eu lhe diria: oh irmão, como me dói ter deixado sua igreja. Bem, mas enquanto isso, fique aqui. Irmão, não quero que você volte, quero que você fique aqui porque sei o que Deus vai fazer aqui com você. É como se eu fosse um funcionário do governo e passasse por um lugar como este. E vejo que há uma criança que o pai, que está abusando da criança, que ele a está matando ali porque não lhe dá comida. E vejo um lugar cheio de baratas. Então eu digo a ele, digo à criança: ore ao Senhor para ver se Ele quer que você saia de lá. Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. O governo o retira imediatamente porque é abuso infantil e o retira. Eles tiram. Bem, vejo uma ovelha sendo maltratada em uma igreja. E ela está morrendo. E vejo isso nos ossos. E isso me diz que ela está em vitória. Na vitória, na vitória. E quando eu a vejo assim, bem, eu digo: e se pudéssemos tirá-la daquela igreja? Isso é maltratar as ovelhas, sabe? Enganar as ovelhas. Vou tirá-la de lá imediatamente. Eu as trago para cá, irmão, e as alimento com grama fresca até que vejo uma ovelhinha gordinha, saudável e bonita.